E hoje eu quero trazer o discipulado de uma forma que você vai já entrar com uma mentalidade preparado para o fim do que o discipulado gera em nós, amém? E eu quero primeiramente desmistificar em nossos corações aqui o que não é discipulado. Vamos lá. Discipulado não é uma classe de aula cheia de aluno com o professor à frente. Não é um método ao qual a gente ia na escola do ensino médio ou fundamental ou na creche que tinha um professor dando aula para nós. Discipulado não é isso. Não é um aconselhamento esporádico, no qual uma pessoa, quando precisa ou quando tem alguma necessidade ou problema, procura uma pessoa mais experiente, como um líder ou um pastor, para receber um conselho à luz e uma nova direção sobre determinada circunstância. Isso não é discipulado, um aconselhamento esporádico. Isso pode acontecer no discipulado, vai acontecer no discipulado, mas ele não é a base nem o fundamento do discipulado. Você vai ser sim aconselhado, você vai receber sim uma direção, porque no discipulado o Espírito Santo está pronto e disponível e disposto para nos ajudar, a nos dar uma direção, mas não é um aconselhamento esporádico. Não, discipulado não é duas pessoas reunidas onde uma é mais experiente que a outra, com o propósito de lerem a Bíblia ou fazer algum estudo, ou até mesmo discutirem entre si teologia. Isso pode acontecer no discipulado? Pode acontecer. Eu, como discipulador, estou sentando com os meus discípulos e nós juntos estamos estudando um livro que se chama Paternidade Bem Resolvida, porque estamos usando o propósito do livro para gerar paternidade no meu discípulo. Isso pode acontecer no discipulado, esse estudo bíblico, esse aprofundamento de determinado tema, sim, mas ele também não é o fundamento do discipulado. Ele vai acontecer em determinado momento, mas ele não é o fundamento do discipulado. Por que então, que nada disso é discipulado? Preste atenção. Porque a base do discipulado não consiste em uma programação humana. A base do discipulado não refere ao que o duto carrega, no sentido de dons e habilidades. Discipulado, ele não é carregado por uma programação humana, baseado no meu conhecimento humano ou nos meus talentos ou de um determinado líder, mas sim em vínculos fortes entre alguém com um coração ensinável, que é o discípulo, com uma pessoa que foi aprovada para discipular. O centro do discipulado, meu irmão, são vínculos, são ligaduras no Espírito, são alianças entranháveis. É um compromisso de submissão, de andar na luz e de se deixar se tratar. O propósito do discipulado é isso. É onde nós andamos tão perto um ao outro, num nível de compromisso sob uma submissão. Quando a Bíblia fala sobre submissão, não quer dizer que o meu discípulo precisa ficar embaixo dos meus pés, mas ele estar sob a mesma missão ao qual eu estou enxergando. Submissão. Mulheres, quando vocês ouvirem na Bíblia que vocês precisam se submeter ao seu marido, vocês precisam estar sob a mesma missão que o seu marido está, de cuidar e zelar pela sua casa. Então, no discipulado é a mesma coisa. Quando nós estamos o discípulo está sob submissão, eu estou sob submissão sobre a vida do pastor Elton. Ou seja, nós estamos tentando enxergar a mesma coisa junto e andando na luz, e nós estamos deixando o Espírito de Deus tratar as nossas vidas. E esse é o desafio do discipulado, meu irmão. É um relacionamento que leva a andar juntos, leva a andar um ao outro junto na luz. O propósito do discipulado é eu andar com o meu discípulo na luz.
de eu submeter a Ele e abrir mão dos meus conceitos errados. Então eu estava com o meu entendimento obscurecido e escurecido, e comecei a andar na luz com o meu discipulador. Então eu começo a enxergar aquilo que ele também está enxergando. Pastor Elvis Oliveira diz nesse livro a seguinte frase: entrar no padrão do discipulado é entrar no estilo de vida de Jesus. O padrão do discipulado é entrar no padrão do estilo de Jesus. E o estilo de Jesus é andar em renúncia. Por isso que Jesus, ao qual o texto que eu li, falou assim, negue-se a si mesmo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. O padrão de estilo de vida de Jesus é negar a si mesmo e caminhar nos mesmos passos que Ele. Isso é padrão, isso é discipulado. Entenda que o convite do discipulado, meus irmãos, é para se humilhar, é para se esvaziar a si mesmo, e então somente começar a crescer, porque o alvo do discipulado é crescimento. Nós só vamos crescer a partir do momento que nós se esvaziamos de nós mesmos. Nós começamos só a crescer a partir do momento que a gente se desvazia de nós mesmos. Tiago capítulo 4, versículo 10, a Bíblia vai dizer: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos o exaltará. Discipulado é viver uma vida de renúncia, porque essa é a única forma que Deus tem para produzir em nós o quebrantamento e uma real dependência nele, que é o caminho para a eternidade. Quando eu me humilho, eu começo a entrar num ambiente de quebrantamento, e é legal que o quebrantamento nos leva ao arrependimento, e nos leva ao crescimento. Eu me esvazio, me quebranto, levo ao arrependimento, e isso gera crescimento. Grandes homens de Deus na Bíblia, como Moisés, Paulo, nós vemos eles se desvaziar, se humilharam diante do Senhor. Jesus se humilhou sendo Deus, tornou-a obediente até morte de cruz. Então, se o próprio Jesus se esvaziou, quanto mais nós, meus irmãos, com uma natureza adâmica, orgulhosa, com os olhos altivos. Imagina Jesus dando um padrão de esvaziar, que era Deus. E pelo fato de Jesus ter se esvaziado, Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Por isso, humilhe-se perante ao Senhor e Ele te exaltar. É isso. Sabe, isso que eu quero que você entenda sobre o discipulado. O discipulado vai te levar a uma perca desse mundo. Diga comigo isso: o discipulado vai me levar a uma perca desse mundo. Mas, meus irmãos, entenda que te levará para a eternidade no céu. Você perderá as coisas, os prazeres dessa terra, mas ela te conduzirá à vida eterna. E infelizmente quem não aceita isso vai viver uma vida natural e medíocre, e será uma criança eterna na fé. Então, por isso, meus irmãos, quando nós estamos diante do Senhor, entenda que você entrará no discipulado para se esvaziar, para se humilhar, porque o resultado disso será um crescimento, e o Senhor te exaltará. O meu discípulo precisa ver na minha vida eu se humilhando, nós juntos andando nessa luz de se humilhar, o Senhor vai nos exaltar. E aqui eu quero mostrar rapidamente 3 tipos de relacionamento que Jesus teve. Diga comigo assim: primeiro, multidão; segundo, seguidores ocasionais; e terceiro, verdadeiros discípulos. Jesus tinha 3 tipos de relacionamentos, e o primeiro que nós vamos falar aqui, Jesus e a multidão. Lucas capítulo 4, versículo 42 vai dizer: ao romper do dia,
Jesus foi para um lugar solitário, e as multidões o procuravam. E quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não deixasse. Outro texto que fala de multidão, João 6:1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os discípulos. Mais um texto falando de multidão, João 6. Quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum de busca a Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês não estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram dos pãezinhos e ficaram satisfeitos. Olha só, meu irmão, o primeiro tipo de relacionamento de Jesus é a multidão. Sabe, multidão sempre foi atrás de Jesus com curiosidade daquilo que Jesus estava fazendo. As curas, os milagres, o pãozinho e o peixinho que Jesus dava. A multidão só ia atrás por causa disso. E é engraçado que a gente vê que Jesus, ele não tinha tanta expectativa na multidão. Por isso, por ele não ter expectativa na multidão, ele não colocava sobre a multidão responsabilidades. Ele não colocava sobre a multidão, não cobrava a multidão. Jesus sabia que eles só estavam ali para receber. Essa é uma característica da multidão. Vou lá na Igrejaba porque o Senhor tem uma bênção. Depois a gente vai entender que quem traz a bênção é você, não é vir pegar a bênção aqui, amém? E eu vejo assim, pelo amor, pela misericórdia, pela paixão por vidas e almas, Jesus, ele não deixava de atendê-los, essas pessoas, mas ele não priorizava. Mas o fato é que quando nós exigimos algo da multidão, o que ela faz? Ela nos abandona. Quando nós pedimos algo para outro, pode dar uma ajuda aqui, a gente vai arrumar a cerca aqui da igreja, você pode vir, daí ela, não, porque ela só quer, como diz o nosso pastor Elton, é o espírito dá, me dá. Você não é multidão, amém? Glória a Deus. Eles estão em um lugar de pessoas que não têm compromisso, que não querem entrar no discipulado, de ter um compromisso de andar na luz, de andar em submissão, ou seja, eles não têm compromisso de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz e de seguir Jesus. Por isso que Jesus não priorizava, porque eles não tinham desejo sobre a missão que Jesus tinha. Você tem desejo da missão de Jesus, meu irmão? Amém, glória a Deus. É incrível, meus irmãos, como vemos pessoas hoje nesse estilo de vida. Eles vêm na igreja, eles se batizam, eles dão até dízimo, mas eles dão dízimo porque eles têm em mente: vou dar o dízimo para mim ser abençoado. Até no dar dízimo ele já fica pensando na sua recompensa. Eles pensam mais de dar o dízimo, mas já enxergando as janelas dos céus abertas. Não querem nenhuma aliança, nenhum compromisso com a igreja local, e muito menos com o corpo de Cristo. São pessoas, meus irmãos, que não querem ser tratadas, não desejam. Eles fogem de um discipulado, dos cursos que a igreja oferece, não frequentam um grupo de crescimento, fogem dos conflitos, fogem dos confrontos. E pior de tudo disso, que quando sai da igreja, ainda sai falando mal e contando mentiras. São maldizentes. Aquele peixinho
de Jesus estava meio frio, não gostei muito. Sei, aquele pãozinho estava meio com bolor. A multidão é assim, meus irmãos. Sai com a barriguinha cheia, mas reclamando da comida. E o problema da multidão é que muitas das vezes eles atrapalham as pessoas de chegar até Jesus. Nós temos aquela passagem da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que a multidão espremia Jesus e ela não conseguia chegar até Jesus. Talvez hoje a multidão não esteja espremendo Jesus, mas com o seu mau testemunho estão impedindo que as pessoas se convertam. Eu vou lá na igreja do fulano lá, está me devendo um monte aqui na loja. E eu por isso, meus irmãos, falo com muito amor isso, que entenda o que é discipulado. Entenda que quando você entrar no discipulado, o discipulado vai te levar a um lugar para remover você com dessas características da multidão. O discipulado, ele vai tentar jogar na sua mente que você não veio nesse lugar para ser servido, mas para servir. O discipulado vai te levar a uma mentalidade de servo e não de ser servido. O discipulado te levará a se colocar aos pés do teu irmão e lavar os pés dele. Essa é a mentalidade. Por isso que se você deseja entrar no discipulado, você será confrontado em amor, mas isso vai gerar crescimento espiritual em sua vida. Vai doer às vezes, mas é para o teu amor. É porque nós queremos tirar deste lugar de murmuração, nós queremos te tirar desse lugar de vida rasa com Deus. O discipulado te arrancará desse ambiente da multidão, amém? O segundo relacionamento que Jesus tinha era os seguidores ocasionais. Diga comigo, seguidores ocasionais. São aqueles que só aproximam de Jesus para serem aconselhadas. Eu vou lá no pastor, pegar um conselhozinho com ele rapidamente. Um seguidor ocasional que nós encontramos de cara na Bíblia se chama Nicodemos, um fariseu que era uma autoridade entre os judeus, conhecedor das leis de Moisés. João capítulo 3 vai relatar que certa noite ele procurou Jesus. Sabe por que ele procurou Jesus na noite? Para que a multidão não visse que ele já estava atrás de Jesus. É interessante que o seguidor ocasional, ele tem o desejo pelas coisas do céu, como Nicodemos. Ele desejava o reino de Deus, porque ele vai até Jesus à noite para perguntar: Jesus, como é que é essa parada aí de nascer de novo, de ir para o céu? Como você faz os milagres? Então o seguidor ocasional, ele tem um desejozinho no coração de saber das coisas do céu. Ele está um pouco desligado a mais do que a multidão só quer comer e ver os milagres. Mas o seguidor ocasional não, ele já tem um desejo das coisas eternas. Mas o problema do seguidor ocasional é que ele não pratica as palavras de Jesus. Jesus fala para Nicodemos: beleza, quem me seguir é dessa forma, mas ele não segue Jesus. Ou seja, não ouve as palavras de Jesus, não pratica. Característica de um seguidor ocasional: lê a Bíblia, mas não pratica. E temos um outro texto, um outro personagem que aparece mais como um seguidor ocasional, que se chama Jovem Rico. Mateus capítulo 19, versículo 16, fala assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. E ele pergunta: quais? Perguntou ele e respondeu Jesus: não matarás,
não adulterarás, não furtarás e não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido, o que ainda falta? Jesus respondeu: se você quiser ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois disso, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: diga-lhes a verdade, meus irmãos, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Olha só, meu irmão, esse jovem rico que não pertencia à multidão, era aparentemente muito justo, muito certinho, honrava o pai e a mãe, não adulterava, não matava, era obediente às ordens de Moisés, às leis do Senhor. Só que daí o discipulado chegou na vida dele e quis levá-lo à renúncia. Algo roubava o coração dele ainda. Nas leis ele era tão obediente, mas no coração ele estava sendo roubado de Deus. Talvez tenha pessoas aqui que é tão obediente na que a lei diz, mas vive uma vida religiosa dentro da igreja, com o coração distante do Senhor. Por isso, meus irmãos, que eu estou falando, entrar no discipulado te levará a renúncias que doerá a tua carne. Não estou dizendo aqui que você vai entrar no discipulado e o teu discipulador, vende o teu carro, tá? Estou vendo que tu é muito apegado no teu carro. Não é isso. Porque o convencimento é do Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu como discipulador que vou dizer: Igor, abandona isso agora. Ele como discípulo vai chegar e dizer para mim: Du, eu estou vendo em minha vida que eu preciso largar a mão disso. Porque quem convence é o Espírito Santo. E lembre-se, o Espírito Santo é muito gentil. Ele vai fazer tu se desapegar das coisas gentilmente, sem acusação. Ele é nosso amigo, consolador. Ele é muito querido. E ele não te acusa, ele te impulsiona a largar. Porque você verá a recompensa da sua entrega. Humilhai-vos perante a Deus e Ele o exaltará. Seguidores ocasionais assim dentro da igreja também existe. Eles não se misturam muito com a multidão e até mesmo criticam a multidão. Aquele pedichão já está aí de volta. Rodou em todas as igrejas e está aí de volta já pedindo um sacolão. O seguidor ocasional faz isso. Estão um pouco mais perto dos líderes, dos pastores. Ouve as direções, as palavras, mas eles não praticam. E o problema é que muitas das vezes nós até vemos essas pessoas como podem ser um líder de um grupo de crescimento. Esse cara, se convertesse, ele ia ser um baita de um líder de grupo de crescimento. Mas por não serem transparentes ou tratáveis, não exerce a função. Alguns são até conhecedores da palavra, mas como eu falei, eles não colocam em prática. Sabe que tem que orar, mas não ora. Sabe que tem que ler a Bíblia, mas não lê. Sabe que precisa de jejuar, mas não jejuam. São mornos. Um dia eles estão com o pé no céu, mas no outro dia estão com o pé no inferno. Olha como é perigoso ser um seguidor ocasional. Tem umas opiniões muito fortes e sabe dar bons pitacos. E se a gente fazer dessa forma? Mas ele não vai e faz. Ele só dá dica. É o crente dica. Tem dica para tudo, mas não faz. Não põe a mão na massa. Como eu falei, vive uma vida religiosa, né? Como esse jovem falou: cara, tudo eu tenho obedecido. O
que me falta ainda? Ele disse para Jesus. Ele bateu no peito e falou: ei, Jesus, estou obedecendo todas as leis, o que me falta? Aí Jesus, então beleza, vamos ver então, se tudo... Para mostrarem uma falsa exibição de caráter bom, muitas vezes são colocados como líder de grupo de crescimento. E sabe o que acontece? Os escândalos. Aparentemente parece ser uma bênção, é querido, para frente, está empolgado, mas quando colocam no lugar de autoridade, o coração deles é revelado e os escândalos aparecem, porque revelam um mau caráter, mas escondem isso dos líderes. Eles se destacam um pouco mais da multidão por serem mais ativos, mas logo param de crescer. Sabe por quê? Porque eles mesmos colocam um crescimento na vida deles. Porque lembra? Quanto mais eu me humilhar, quanto mais eu ser transparente, quanto mais eu colocar para fora aquilo que eu sou, mais eu vou crescendo. Então, quando a pessoa chega num determinado momento no discipulado que não quer mais abrir o seu coração, ele para o seu crescimento. São aqueles que amam uma vigília no meio do fogo. Eles não perdem uma conferência, eles não perdem um evento, mas eles odeiam passar tempo no secreto. Amam eventos, mas não gostam de passar tempo com Jesus. Eles são pessoas que sempre têm uma revelação, assim diz o Senhor. Sempre tem sonhos, sempre tem visões. Eu vi um anjo passar dentro da igreja. Mas é incrível que eles não têm uma palavra de Deus para discipliná-lo, a sua alma. Eles não têm uma palavra para discipliná-lo, para se examiná-lo e dizer: Jesus, eu preciso mudar nisso. Mas para os outros tem. Forte isso, né? Mas aqui não há seguidores ocasionais, amém? Poucos falaram isso, estou vendo que tem pessoas que estão se identificando. Ai, 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 meu irmão. Jesus sempre vai nos levar, meu irmão. Entenda isso, você que está vindo na igreja. Nós vimos adorar o Senhor, é uma bênção, mas Jesus sempre vai nos levar à renúncia. Entenda, um dia o Senhor falou isso no meu coração: Eduardo, não tem problema de tu ter outros amores, mas esses outros amores não pode ser maior que o meu amor. Deus, o amor que nós temos a Deus precisa ser o primeiro, meu irmão. Porque eu amo a Andressa, e Deus não se importa que eu amo ela. Mas o meu amor pela Andressa não pode ser maior do que Ele. Então Deus não se importa de você ter outros amores, mas agora Ele vai tentar arrancar amores da sua vida que estão sobressaindo do amor dEle. E o discipulado vai fazer isso na sua vida. Jesus sempre vai te levar para a renúncia, para ter o teu coração por inteiro. E quando nós deixarmos, nós vamos se tornar aquilo que Ele deseja. Quando você deixar Jesus tratar o seu coração, Ele vai te levar para um lugar onde Ele deseja, que é o quê? Terceiro relacionamento, Jesus e os discípulos. Então é essa a ideia. Jesus, Ele vai tratar o seu coração com amor, com gentileza, para que você seja o verdadeiro discípulo dEle, que está disposto e disponível para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Jesus sempre, o discipulado sempre vai te levar a uma renúncia, meu irmão, para você estar pronto e preparado para o dia do arrebatamento subir ao céu. Porque naquele dia, se você dizer assim: não, Deus, o meu carro novo comprei agora, Jesus vai dizer: então beleza, fica com o carro. Mas se o discipulado já arrancou as coisas do teu coração, você vai estar de braços levantados esperando o Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Não é errado, meu irmão, tu ter um carro zero, mas o amor pelo carro não pode sobressair pelo amor do papai, amém?
Jesus e os discípulos. Quem é discípulo, levanta suas mãos aí. Eita, agora, quem é seguidor ocasional, levanta suas mãos. Ah, ninguém levantou, né? E multidão, amém? Jesus e os discípulos. Então, a gente vê que os evangelhos, né? Quando a gente lê os 4 evangelhos, a gente vê que Jesus, ele investiu incansavelmente na vida de quem? Dos discípulos. Jesus, ele tinha um plano com esses caras. Jesus se envolvia com a multidão, mas ele sentava com os discípulos. Jesus curava as multidões, mas aconselhava de perto o coração dos discípulos, porque discípulos é profundamente íntimo com Jesus. Sabe, meus irmãos, é muito sério isso que eu estou falando. A gente precisa ser íntimo de Jesus, porque muitos falsos profetas, isso aqui nem está na minha mensagem, mas estou sentindo te falar, muitos falsos cristãos, muitos falsos Cristo irão aparecer, e a Bíblia diz que enganarão a muitos. Mas a partir do momento, você discípulo que conhece verdadeiramente Jesus, pode se manifestar os falsos, porque eu sei quem é o verdadeiro. Isso nós precisamos ter relacionamento íntimo. O perigo da igreja é criar um Deus no seu coração que não é bíblico, que não existe, e passar a vida toda adorando um Deus que achava que é Jesus e não era Jesus. Está enganado e criou um Deus no seu coração que não era Jesus. Por isso que nós precisamos ter relacionamento com as Escrituras, que mostra o caráter, os atributos, mostra o verdadeiro Jesus. Por isso que na oração, na intimidade, a gente vai conhecendo melhor o coração de Jesus. Por isso que a Bíblia diz: prossigam e prossigam conhecer ao Senhor. Porque às vezes você está levantando a mão e adorando um Jesus que nem existe, e é uma fantasia no seu coração. E o discipulado quer te levar a aprender e conhecer um verdadeiro Jesus. Você sabia que Jesus queria isso da sua vida, a renúncia? Ou você estava entrando no discipulado achando que era só um estudo e tudo certo? E sabe, eu acho muito legal dos discípulos, porque a gente vê uma vida de renúncia nesses caras. Mateus estava na sua coletoria, recolhendo impostos, ganhava bem, mas Jesus passa e diz: siga-me. E ele renunciou àquele cargo e começou a caminhar com Jesus. Pedro, mesmo que não estava pescando, mas era pescador, teve que deixar as redes que ele gostava bastante, o barquinho que ele tinha deixado pronto. Mas quando Jesus passou, segue-me, ele renunciou tudo aquilo e começou a andar com Jesus. Porque, entenda algo, multidão seguia Jesus, discípulos ocasionais seguiam Jesus, mas discípulo não segue, tenta imitá-lo. Você não tem apenas que seguir Jesus, mas é imitá-lo, os seus passos. A ideia é essa, meu irmão, não é só seguir Jesus, é ser parecido como Ele é. A marca de um verdadeiro discípulo é aquele que quer se tornar como seu mestre, é aquele que tem um relacionamento com o Espírito Santo. Filipenses 1,6 vai dizer: eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vós irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe, o discípulo, né, que senta com o seu discipulador, ele vai tendo um crescimento espiritual, ele vai sendo transformado a cada dia, porque o Espírito Santo está no meio do discipulado. E ele, o Espírito Santo que começou a boa obra em sua vida, ele vai continuá-la até o dia de Cristo Jesus. Pensa comigo, quando você iniciou o seu discipulado, como você errava, como você se acidentava com o pecado, mas olha agora no tempo que você está andando, como você melhorou, como você está melhor, não está caindo em qualquer casca de banana que você se encontra na sua frente.
porque o discipulado te leva a isso. O Espírito Santo, ele, na matéria que nós temos no discipulado inicial, quem aqui já começou, tem a segunda lição que diz assim: o Espírito Santo transforma a sua vida. É a melhor lição, que eu amo dar aquela lição ali. O Espírito Santo transforma a sua vida. O Espírito Santo te leva à renúncia, para quê? Para transformar a sua vida. É isso, meus irmãos. O que? O Everton, aquele doido que era virado no alho, está indo na igreja, está se arrumando bem, está bonitão, está solteirão também, né, meu irmão? É ele, Deus resgatou, lavou, remiu, santificou, e ele está no processo de santificação, porque aquele que começou a boa obra nele irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Espírito Santo vai completar a boa obra que iniciou na sua vida. Você só precisa se abrir, se renunciar, se esvaziar, porque quando nós se esvaziamos perante ao Senhor, Ele nos exalta. Sabe, os discípulos, meu irmão, eles são obedientes a líderes e a pastores, porque eles entendem que existe uma hierarquia dentro da igreja, existe uma autoridade que é o pastor, existe uma autoridade que o pastor, que é líder, colocou sobre o seu líder. Então o discípulo vai entendendo que existe isso e precisa honrar e amar. Sabe, os discípulos são praticantes da palavra e livres da escravidão do pecado. Olha aqui que João 8,31 fala. Olha só, vou ler junto com vocês, João 8,31. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, o que é? Verdadeiramente serão os meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Discípulo é praticante, discípulo anda com a palavra no coração e é verdadeiramente discípulo de Jesus. Se você permanece na palavra, meu irmão, a palavra permanece em ti, ela vai gerar o quê? Crescimento em sua vida. Você vai estar livre da condenação do pecado. E agora, para fechar com chave de ouro, entenda que você não veio para ser servido, mas você veio para servir. Discípulos entendem que veio servir. Quer ver? Mateus capítulo 13, versículo 12. Vamos ler junto. Mateus 13, 12. Pois ao que tem... Eu acho que eu marquei errado aqui. É a passagem ao qual Jesus lava os pés dos discípulos. Deixa eu ler aqui. Quando terminou de lavar-lhes os pés, João capítulo 13, versículo 1. Mas deixa eu ler aqui, eu perdi a referência, mas quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Olha só, Jesus: vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhe fiz. O que é imitar Jesus? Está vendo? Discípulo imita Jesus. E Jesus deixou um exemplo de serviço extraordinário. Pensa comigo, Jesus, Criador do céu e da terra junto com o seu Pai, Deus, um dia Deus, sendo Deus, desceu aos pés da criatura para lavar os pés. Isso é tremendo, meus irmãos. Ele, sendo Deus, Criador de tudo, abaixou um dia embaixo dos teus pés e lavou os teus pés todos sujos.
os pés do pecado, os pés que se apressavam para fazer o mal. Jesus fez isso, o Deus Criador, lavou um dia os seus pés, mas para te ensinar. Discípulo lava os pés uns dos outros. Se você é discípulo, você não vem para este lugar, meu irmão, pegar bênção, você não vem para ser abençoado, você vem para servir. Para finalizar, pastor Elvis Oliveira, no seu livro aqui, de Discipulado Fácil, ele diz assim, esse relacionamento de discípulo e discipulador, nos fala que o discipulador é quem vai plantar a palavra, instruir nos princípios da palavra, amando, equipando, disciplinando, tornando o discípulo íntimos das armas, tornando perigoso espiritualmente contra as trevas. Então, somente então, enviado a pregar o evangelho, ou a missão. O discipulado vai equipar o discípulo com as armas que ele destruirá as trevas. Isso é discipulado, meu irmão. Você vai sendo levado a renunciar às coisas da carne, vai sendo inspirado a buscar as coisas do céu e se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Discipulado é isso. Por isso que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que está pensando no discipulado, ou você, meu irmão, minha irmã, que já estão no discipulado. Entenda que o discipulado que você vai entrar, ou ao qual já está, você precisa ser conduzido a uma vida de renúncia, a uma vida de esvaziar a si mesmo, de tomar a cruz e juntos seguir Jesus. Por isso que o discipulado, ele vai te desafiar a esvaziar dessas coisas naturais, do seu eu, dos seus achismos, dos seus pecados, onde em um relacionamento com o seu discipulador, vocês juntos vão criar raízes profundas em Deus, mas que manifestarão frutos para a vida eterna.